Olá, indo à sua aula número 103 de programação em Python, e nessa aula eu vou falar sobre o módulo time. Então, o módulo time ele é usado para lidar com horários, em geral, horários, dias do ano, e intervalos de tempo, seja eles de processamento, seja eles de intervalo de tempo que você quiser. Então, antes de eu começar a discorrer sobre as funções que existem dentro do módulo time, deixa eu colocar para vocês algumas definições que a gente precisa saber para falar sobre o módulo time. A primeira definição é a definição de época. O que é época? Época a gente vai estar falando aqui não no sentido natural de época, mas vai falar de época de uma maneira diferente. Época a gente vai usar quando a gente estiver tratando do ponto inicial de marcação de tempo. E o que eu quero dizer com isso? O seu computador tem uma espécie de um contador interno, e esse contador interno marca o tempo passado desde o intervalo de tempo zero. Esse intervalo de tempo zero é o que a gente chama de época. Foi o tempo em que ele começou a marcar o tempo transcorrido. No caso do Unix, que é o predecessor do sistema Linux e Mac, ele marca o tempo a partir de 1970. O sistema Windows eu não sei a partir de quando ele marca o tempo. Então, isso é o que a gente vai estar falando de época. Time zone é em inglês de fuso horário. E o que é fuso horário? O fuso horário ele representa a diferença de horário em relação a um fuso tomado como padrão. No nosso caso, aqui no mundo real, o fuso padrão é Greenwich. E o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se eu pegar agora no Brasil, são 4 horas e 20 da tarde. E aí você pensa lá no Japão, então são 4 horas e 20 da manhã. E por que existe essa diferença? Bom, a Terra é redonda, ela gira em torno do próprio eixo, então a cada momento existe uma determinada porção dessa esfera, que é o nosso planeta, que está com a face voltada para o Sol. Ou seja, o Sol não ilumina a mesma parte da Terra o dia inteiro. Como a Terra gira, ele ilumina a cada momento partes diferentes da Terra. Por causa disso, o horário aqui no Brasil vai diferir do horário no Japão, porque no Brasil incide uma determinada iluminação do Sol e no Japão está incidindo uma determinada iluminação totalmente diferente. E aí, por isso, resolveu-se organizar os horários na Terra de acordo com um horário tomado como padrão. Então, Greenwich é o horário tomado como padrão. E aí, todos os outros horários são feitos com relação a Greenwich. Então, se em Greenwich é 1 hora e no Japão é 6 horas a mais do que Greenwich, no Japão são 7 horas da noite ou 19 horas. Ok, se você quiser entrar em detalhes sobre tudo isso aqui que eu estou falando, eu vou deixar na bibliografia onde vocês podem procurar saber mais sobre isso. O que é o UTC? O UTC é Universal Time Coordinated. É o tempo universal coordenado. E o que significa? É o horário no fuso de referência. Então, o fuso de referência no mundo real é o Greenwich, mas não necessariamente o fuso de referência dentro do nosso programa precisa ser o Greenwich. Tem como a gente definir o fuso do nosso programa. Para isso, eu não vou mostrar como fazer isso na aula, mas vou deixar sempre a bibliografia que você pode estar olhando para aprender como fazer isso se você precisar, lógico. DST, Daylight Saving Time. O que é DST, Daylight Saving Time? Horário de verão. O horário de verão, eu não sei quantas pessoas conhecem, quantas pessoas desconhecem do que é horário de verão, mas eu imagino que todo brasileiro teria que conhecer. Porque o que é o horário de verão? Quando você tem o verão, o tempo de iluminação, então do solar, ou seja, o tempo que dura o dia, é muito maior do que o que dura a noite. E aí o que acontece? Para poupar energia, o que as pessoas adiantam, o governo obriga as pessoas a adiantarem em 1 hora
o horário dos seus relógios. E o que se consegue com isso? A pessoa acorda cedo e muito provavelmente já tem sol, então ela não precisa gastar energia elétrica com luz. E ela também, quando chega em casa, ainda está com luz, então ela também não precisa gastar energia elétrica com luz. E aí você tem uma diminuição no consumo de energia. Claro que isso não é o horário de verão não é aplicado em todas as regiões do mundo, porque existem regiões em que não vale a pena, e o Brasil, por ter dimensões continentais, não são todos os estados que têm horário de verão. Em São Paulo, que é o estado que eu tô, existe horário de verão, não necessariamente no seu vai existir. E o que é o tempo local? O tempo local é o tempo no fuso do computador que está determinado e com o DST apropriado, ou seja, com o horário de verão apropriado. Então vou dar um exemplo. O tempo local agora, para mim, que estou em São Paulo, no Brasil, é 16h24, certo? Qual que é o Daylight Saving Time? No caso, é mais um. Por quê? Porque eu estou no horário de verão hoje. Então, o meu horário de verão ele está em 1 hora com relação aos outros horários. E qual é o horário no meridiano de Greenwich? O UTC. O UTC seria agora em Greenwich, se aqui são 16 horas e a gente está 3 horas a menos, só que a gente tem 1 hora a mais do horário de verão, então a gente está 2 horas a menos com relação a Greenwich. Então, em Greenwich são 18h25, 18h24, só para manter a consistência do exemplo. Certo? Então, essa é a diferença entre UTC e tempo local. Ok? Então, vamos começar a falar de código. Para começar a usar o módulo time, você tem que, primeiro, importar o módulo time. Eu vou aqui passar as funções que eu acho mais importantes para o módulo time. Então, a primeira é essa aqui, a sctime. O que a sctime faz? Então, se eu usar aqui o meu Python 3, importar o tempo, e eu colocar aqui a sctime, o que isso vai devolver? Vai devolver uma string. E o que essa string representa? Essa string representa o horário local. De que maneira? Ele coloca primeiro o dia da semana. No caso, hoje é sexta-feira, então ele coloca aqui Friday. Então é o dia da semana em inglês. O mês em que eu tô, novembro, que também está em inglês, então é November. Se eu tivesse, por exemplo, fevereiro, para eles, em inglês seria um pouco mais diferente, ia aparecer February. E aí aparecer Feb aqui. O dia do mês que eu estou, 21, a hora, minuto e segundo no horário local, e o ano que eu estou, 2014. Então, esse é o time ASC Time. Agora, quando a gente estiver lidando com o módulo time, existe uma classe que vai aparecer com bastante frequência dentro das funções do módulo time. E essa classe é a classe StructTime. E o que é StructTime? Primeiro, por que ele tem esse nome Struct? Se você já programou em C ou C++, você deve saber o que é uma struct, ou pelo menos ter uma noção do que é uma struct. E aí, essa classe deriva da struct, só que ela tem um formato pythoniano, vamos dizer assim. Então, como ela funciona? Funciona mais ou menos como uma lista. Então, essa lista, que é StructTime, ela contém no índice 0 o ano, um ano qualquer, no índice 1 o mês, no índice 2 o dia do mês, no índice 3 a hora, no índice 4 os minutos, no índice 5 os minutos, no dia, aqui no sexto índice é o dia da semana, no sétimo índice é o dia no ano, e no oitavo índice é se existe ou não DST. Então, qual que é o DST? 0, 1 ou menos 1. No TM Zone, então por que isso aqui não é uma lista? É uma classe. Então, é uma classe que ela pode ter índices. Então, isso quando eu estiver falando de programação orientada a objetos avançado, vou ensinar vocês como fazer isso. Ela tem índices, mas ao mesmo tempo ela tem atributos. E que atributos são esses? TM Zone, que é o nome da time zone, e TMGMT off, que é a variação em segundos a leste da time zone que eu escolhi,
certo? E isso aqui é como a maioria das funções, a estrutura que a maioria das funções vai me devolver quando eu estiver lidando com o tempo. Então, por exemplo, uma função importantíssima, essa é uma das que mais aparece nos programas, é a função local time. E o que o local time faz? Recebe, óbvio, o horário local. Só que ele recebe o horário local no formato da struct time. Então, o ano 2014, o mês 11 de novembro, o dia 21, a hora 16, os minutos 29, os segundos 17, o dia da semana 4. Pô, 4 o que significa isso? É o dia da semana Friday. Por que é 4? Sexta-feira. Então 3 é quinta, 2 é quarta, 1 é terça, 0 é 1 é terça, 0 é segunda, certo? Então, você começa marcando a partir de segunda-feira. O dia do ano é 325, eu não saberia dizer que dia do ano seria, a não sei que ele mostrasse aqui. Então, o dia 21 de novembro é o dia número 325 do ano de 2014. E aqui o TM is DST 1, porque de fato tenho o horário de verão. Então, se eu colocar aqui local time, copiar A como sendo local time, se eu pegar a 0, eu pego o ano, se eu pegar a 1, eu pego o mês, e assim por diante. Se eu pegar a.tm underline, acho que é zone, deixa eu ver aqui, tm underline zone, vou voltar aqui, e você vai ver BRST, que está se referindo ao Brasil. E se eu pegar aqui BR underline TM GMT off, nossa, uma sintaxe, hein? Então ATM GMT off, é isso? Menos 7.200. Então, o meridiano UTC é Greenwich. E a gente está a menos 7.200 segundos de Greenwich. Quanto que isso vale? 2 horas. Então, a gente está com 2 horas a menos do que Greenwich. Lembrar que 1 hora tem 3.600 segundos. Certo? Então, a gente está com 2 horas a menos com relação a Greenwich. Beleza. Além do local time, que devolve a struct time, existem, na verdade, funções que não vão devolver uma struct time e não vão ser usadas para lidar com horas do dia, mês, ano. Vão ser usadas para lidar com intervalos de tempo. Então, que funções são essas? A primeira, e provavelmente a mais importante, é a time.time. O que a time.time devolve? Então, se eu colar aqui e der print, aí você vai ver um número gigantesco do tipo float, que a gente não sabe exatamente por que tem esse número. Por que tem esse número? Esse é o número de segundos que transcorreu desde a época. Ou seja, esse é o número de segundos que passou para o meu sistema, que é Linux, desde 1970. Então, esse aqui é o valor de segundos que passaram desde a época. Então, time, ele mede o intervalo de segundos. E como é que eu posso usar o time? Pô, sei o intervalo de segundos passou, para que isso serve? O módulo time ele pode ser muito bem usado para medir intervalos de tempo. Então, por exemplo, eu pego uma função qualquer e eu quero que essa função dure exatamente um segundo. E aí eu pego e chamo t0 como sendo time.time. Certo? Então eu peguei t0, time.time. E aí eu pego também um tf como sendo time.time. Então eu peguei um t0 e um tf. E aí eu meço o intervalo de tempo entre os dois. Então o delta t, que vai ser tf menos t0. E aí você vai ver que desde o momento que eu chamei os dois, transcorreu 9.477753353189 segundos. E aí se eu quiser que, por exemplo, a minha função dure exatamente 10 segundos, então eu pegaria esse dt
e faria o meu programa pausar durante esse intervalo de tempo. Então, como eu faço o meu programa pausar durante esse intervalo de tempo? Eu uso a função sleep. Então, o que a função sleep faz? Então, ela vai receber um determinado valor em segundos e ela vai pausar a execução do seu programa durante esse intervalo de tempo em segundos. Se eu pegar aqui, copiar e colar aqui, e der time.sleep, você vai ver que ele vai esperar por 3 segundos e vai voltar à execução normal do meu programa, certo? Beleza, e assim eu conseguiria medir intervalos de tempo, fazer com que uma determinada função executasse um intervalo de tempo bem definido, certo? Ok, agora, existem outras maneiras de medir intervalos de tempo. Uma delas é o process time. Então, o que o process time faz? Então, vou copiar isso aqui e colar aqui. Você vai ver um valor muito pequeno de intervalo de tempo. O que é esse intervalo de tempo? É um intervalo de tempo segundos que transcorre para ocorrer um determinado processamento. Então, se eu ficar executando isso aqui sem parar, o que é esse intervalo de tempo que está aparecendo aqui? É o intervalo de tempo transcorrido entre a execução de cada linha de código. Como assim? Então, por exemplo, eu chamei aqui pela primeira vez time.processTime. E esse, vamos dizer, quando eu importei time. Então, essa foi a primeira linha de código que eu chamei, e aí eu chamei pela primeira vez time.processTime. E ele vai marcar esse ponto de execução em particular. E aí eu chamo time.processTime novamente. Você vê que o tempo aumentou um pouquinho com relação a essa primeira chamada. Eu vou para o próximo, aumentou mais um pouquinho, 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 mais um pouquinho. E o que é esse pouquinho? Esse pouquinho é o tempo de processamento de cada linha de execução que foi executada no script em Python. E aí, por isso que eu vejo valores tão pequenos, porque é muito rápido eu pegar e imprimir esse process time. A primeira vez que eu chamo é um pouquinho mais devagar, porque ele tem que marcar o intervalo de tempo zero. E aí, a partir do process time, eu consigo medir tempos de execuções de determinados programas. E como isso pode ser útil? Se você precisar de um programa que execute muito rapidamente, e aí você quiser medir a eficiência dele em tempo, você pode usar o time.processTime para medir a eficiência do seu programa. Ok, além disso, eu falei do local time. Só que o local time ele tem uma outra capacidade a mais. Ele tem a capacidade de receber um tempo em segundos e transformar esse tempo numa estrutura. Como assim? Ele recebe o tempo de segundos qualquer e o nosso computador sabe qual que é a época em que se começou a marcar o segundo zero. E aí ele pega o segundo que eu passei para o time.localTime. E aí o segundo que eu passei para o time.localTime, ele vai pegar e vai montar uma struct time a partir do tempo que eu passei. Então, por exemplo, se eu colocar um segundo para o localTime e imprimir isso aqui, você vai ver que eu vou ter uma struct time do ano de 1969, do mês 12, do dia 31, da hora 21, do minuto 0, do segundo 1, do dia 2, o dia do ano 365 e o horário de verão é 0. Ou seja, ele montou uma struct time sabendo o intervalo de tempo transcorrido entre o tempo de marcação 0 e o tempo de 1 segundo, certo? No caso aqui, o time.time recebe o tempo de execução agora, e por isso ele me passou o horário local time certinho. Se eu pegar aqui e colocar um A, time.localTime, e passar 1, e pedir a.tm_zone, você vê que a time zone é Brasil. Se eu pegar a.tm_gmt_off, você vê que menos 10.800, porque são 3 horas de diferença. Então veja que no dia 31 de dezembro, aparentemente de 1969, em São Paulo não havia horário de verão, e aí por isso ele marca com esse horário determinado. Beleza. Além do local time,
existe uma outra função que é capaz de retornar um determinado tempo, só que esse tempo que ele devolve é um pouquinho diferente. Então, essa função é gmTime. O que o gmTime faz? Se eu pegar e pedir gmTime sem absolutamente nada, você vai ver... Opa! Time.gmTime. Eu escrevi errado. Ah, não tem o underline. Você vê que ele te devolve uma estrutura. Agora, o que é essa estrutura? Você vê dia do ano, 2014, mês, novembro, dia do ano, 21, hora, 18. Pô, como assim 18? Veja que o tempo que ele retorna aqui, esse gmTime, é o tempo em UTC, ou seja, é o tempo no meridiano de Greenwich. Então, agora em Greenwich, são 18 horas e 45 e 26 segundos. E eles não estão em horário de verão. Por isso, o gmTime ele vai me devolver uma struct time com o horário do UTC. Da mesma forma, eu posso passar um intervalo de tempo qualquer para gmTime e ele vai funcionar que nem local time, só que em vez de devolver o tempo local passado 1 segundo do momento que ele começou a marcar os tempos em segundos, ele vai me devolver um horário o horário para o UTC, que no caso, lembra que eu falei que começou a marcar em 1970? Então, começou a marcar em 1970 no horário de Greenwich. Então, era no dia 1º de janeiro de 1970, se eu pedir o tempo 1, ele me dá 0 horas, 0 minutos e 1 segundo. Certo? Então, existe essa diferença entre gmTime e local time. E você deve lembrar que a primeira vez eu chamei, a primeira função que eu chamei, estava aqui em cima, é o ASCTime. E o ASCTime eu também posso passar um valor em segundos para ele. E esse valor, valor de segundos não, uma struct time. E essa struct time ele consegue converter no formato de string. Então, se você precisar, por algum motivo, devolver o horário num formato bonitinho para o seu usuário, você pode pegar uma struct time e passar o ASCTime. E aí, com isso, por exemplo, eu posso passar o horário local sem grandes problemas, passando esse valor aqui. Se eu quisesse o horário local passados 1 segundo do tempo de execução, eu colocaria isso aqui, apagaria o time.time, colocaria 1, e ele me devolveria num formato um pouco mais bonitinho. Então, você já sabe que agora, no dia 31 de dezembro, foi uma quarta-feira aqui em São Paulo. Certo? E essas são as funções que eu achei que era necessário falar para vocês. Certo? Para casa, vocês têm 2 exercícios. Então, o primeiro exercício. Opa, deixa eu sair aqui do Python. O primeiro exercício está na sua pasta de exercícios, então é o seu 8º aplicativo, eu acho. Então você entra aqui e tem um 8º aplicativo, que é o aplicativo Horas, e você vai ver que aparece aqui, nada mais tem do que um trapézio aqui, com um dos 2 pontos, e se você clicar em que horas são, ele te devolve o horário de agora. E você pode usar qualquer tipo de estrutura, pode usar ASCTime, pode usar o local time, gmTime, o que você quiser para devolver aqui o horário, mas aqui ele vai te devolver o horário local, certo? E o outro exercício que você tem para fazer? O outro exercício é com relação ao nosso joguinho. E o que tem de especial? Se eu entrar na minha pasta jogo e pegar aqui e abrir o constants.py no gedit, o que você vai ver? Que aqui eu adicionei 2 constantes, um FPS e um ADT. Se você lembrar da nossa aula de animações, FPS é frames per second, ou seja, o número de imagens que ele está disponibilizando por segundo. E DT é o intervalo de tempo. 1 dividido por FPS vai me dar o intervalo de tempo para cada frame que eu colocar. No caso de 30, isso aqui é 0,033 segundos. E o que eu vou fazer? A partir dessa FPS, eu vou determinar a animação do meu jogo. Então, se eu for aqui, Python 3, jogo.py e der Start, você vê que aqui a imagem de fundo está sendo divulgada com 30 frames por segundo. Se eu pegar aqui
e mudar esse valor, por exemplo, colocar 60, você vai ver que a imagem de fundo passa agora a ser mostrada de maneira mais veloz. Note que a minha bolinha ela não mudou a velocidade com relação ao 60 fps. E essa podemos dizer que é a grande dificuldade de você colocar esse intervalo de tempo. Então vocês vão ter que dar um jeito de fazer com que sua bolinha continue na mesma velocidade, independente da velocidade de animação que você colocar. Ok? Então esses são os dois exercícios da aula de hoje. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.